Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração nesta manhã. E para mim é uma alegria ter você aqui mais uma vez. Hoje nós vamos entender a importância de estarmos firmes em oração, em comunhão e obedecendo a palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 1, verso de número 8. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Em outras traduções irá dizer, e você será bem-sucedido. Chame toda a sua família e fique agora com esta mensagem que vai edificar a sua vida. Eu te espero aqui, até daqui a pouco. Lucas 1, capítulo 1, verso de número 5, diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso e disse: Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Amém? Irmãos, este é um texto onde nós vemos a história de um casal. A Bíblia nos conta que eram descendentes de Arão, irmão de Moisés, né? A família deles era da linhagem de Arão, irmão de Moisés. A Bíblia nos conta que isso daqui aconteceu mais ou menos, esse fato que nós estamos relatando, aconteceu mais ou menos um ano e meio antes do nascimento de Jesus. Estava prestes de Jesus vir, mas antes de Jesus vir ao mundo, viria um outro profeta que prepararia o caminho, de nome João Batista. E esse casal que nós vamos meditar hoje, eles são exatamente o pai e a mãe de João Batista. A Bíblia nos diz que na época havia um grupo de sacerdotes, e eu preciso te explicar a diferença entre sacerdote e profeta. O sacerdote, ele pega todas as orações do povo e leva para Deus. O sacerdote então pega do povo tudo que você está orando, ele recolhe as orações e apresenta no altar, no incenso diante de Deus. O profeta é justamente o contrário.
ele pega de Deus e entrega para o homem. Israel possuía cerca de 20.000 sacerdotes, e a Bíblia nos diz que eles eram separados em 24 turmas, 24 grupos, cerca de 850 sacerdotes cada grupo. A Bíblia nos diz que Zacarias era um desses sacerdotes, e a Bíblia nos conta que era feito um sorteio toda semana no culto. Olha, semana que vem é o grupo tal que oferece sacrifício. Como eram 20.000, demorava muito para o sorteio, mas a Bíblia nos conta que naquele momento Zacarias, que tinha cerca de 60 anos, já era um pouco avançado em idade na época. A sua mulher, cerca de 50 anos, também avançada em idade na época. A Bíblia nos diz que eles não tinham filho, e naquele dia ele foi sorteado para entrar no templo do Senhor e oferecer sacrifício. A Bíblia diz então que ele entra para oferecer as orações do povo, e de repente um anjo aparece diante dele e faz o seguinte comentário: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua mulher dará luz a um filho, e o nome dele será João, e ele vai alegrar muito o seu coração e da sua esposa, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele já será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e preparará o caminho para um povo bem disposto. A primeira lição que eu quero dizer para você é que vale a pena ser justo e ser irrepreensível. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser fiel à sua família, vale a pena ser fiel aos seus propósitos, vale a pena ser fiel. A Bíblia nos conta no Salmo de número 1, no verso também de número 1 ao verso de número 3, ela diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E aí ele diz: aquele que faz isso será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa, as suas folhas não caem, e tudo que ele fizer prosperará. Vale a pena ser justo, seja justa. Irmãos, a Bíblia também nos diz em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não tem o temor do Senhor, nem começou a ser sábio. Ah, pastor, eu queria tanto que confiar no meu esposo, na minha esposa. Eu queria tanto ter a certeza de quem ele é, de quem ela é, longe de mim. Pergunte para ele, pergunte para ela: ele tem o temor do Senhor? Se ele tem o temor do Senhor, ele é sábio. Se ele é temente a Deus, ele sabe que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Se ele tem o temor do Senhor, ele respeita os compromissos com Deus, e certamente ele respeita os compromissos com os homens, e respeita o compromisso com a esposa, com o esposo. Então, o que você precisa é um homem e uma mulher temente a Deus, porque se tem o temor do Senhor, além de ser sábio, ele também respeita todos os seus tratados, todos os seus compromissos. Então, Isabel e Zacarias eram justos e irrepreensíveis, mas agora eles tinham alguns problemas. Queridos, a Bíblia vai dizer no versículo de número 7. No versículo de número 6, cita que eles eram justos perante Deus e andavam sem repreensão alguma. Mas é contraditório ao meu coração, pessoa humana que sou, quando eu leio o verso de número 7, que diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Mas não eram justos, mas não eram irrepreensíveis.
é que os justos, os irrepreensíveis, os amados de Deus também passam por lutas. Talvez você chegou aqui se questionando sobre algumas lutas que está passando. E nós vamos ver que existem dois tipos de lutas: lutas que estão fora do relacionamento, mas que interferem dentro de um relacionamento, e lutas que às vezes acontecem dentro do nosso relacionamento. E quando nós vamos olhar alguns exemplos bíblicos, nós vamos ver que Abraão era amigo de Deus, mas ele não tinha filho. A Bíblia vai dizer em Gênesis 15:3 que Abraão ele estava dizendo: eis que não tem me dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, amigo de Deus, mas não tinha filhos. A Bíblia vai dizer também que Jó era íntegro e justo, mas mesmo assim perdeu tudo o que tinha, perdeu inclusive os próprios filhos. Eu vejo que ele era íntegro e justo, temia o Senhor, se desviava do mal, mas também passou por lutas. Eu entendo que dentro de um relacionamento vão existir lutas, assim como tinha luta no relacionamento de Zacarias e de Isabel. Dentro de um relacionamento vão existir conflitos, e que a intensidade dessas lutas ou desses conflitos não vai determinar o fracasso de um relacionamento. Pelo contrário, o que leva ao fracasso de um relacionamento é a incapacidade de sentar e de resolver os conflitos diante do Senhor. Por quê? Porque muitos são os conflitos, são diversas as áreas, meu amor. São nas finanças, são às vezes no relacionamento íntimo, nos relacionamentos familiares, com a sogra, com o sogro, com os filhos, ou mesmo um dos principais, as expectativas conjugais. Quantos de nós não colocamos expectativas um no outro e às vezes nos frustramos? E eu quero rapidamente trazer aqui para vocês alguns pontos que nós podemos ajudar a resolver as lutas, ajudar a resolver conflitos. Quando nós voltamos um pouquinho para o texto, nós vamos perceber que existem lutas e conflitos que dependem tão somente da mão do Senhor. Mas existem lutas e conflitos que essas dependem de nós, e eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre isso. Primeiro de tudo, nós precisamos ter comunhão íntima e pessoal com o Senhor. Segundo, nós precisamos ter uma comunicação aberta, falar aquilo que estamos passando e sentindo, para que seja uma comunicação eficiente no casamento. Às vezes a gente espera que a pessoa adivinhe o que a gente está sentindo, às vezes a gente espera que a pessoa adivinhe o que a gente está passando, mas eu sinto lhe dizer, num relacionamento a gente precisa ter comunicação aberta, porque senão a gente não consegue resolver conflitos. E terceiro, nós precisamos ter uma compreensão prática do amor. E eu quero trazer aqui para vocês sobre essa compreensão verdadeira e prática do amor. Quando nós vamos ler o texto de Colossenses 3,14, nós vamos ver que o amor ele precisa ser verdadeiro, e existe um amor que ele tem um vínculo perfeito. Vamos ler juntos? Diz assim o texto: e sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Como assim um amor bíblico que é vínculo da perfeição? Um amor que não depende de sentimento. Olha que confusão que nós fazemos às vezes. Achamos que o amor ele é de sentimento, mas o amor ele é um compromisso. E um compromisso ele é fundamentado numa aliança que nós fizemos, num compromisso que nós fizemos. Ele tem que ser incondicional. Como assim incondicional? Não podemos colocar condições para exercer o amor. Ah não, se tá desse jeito eu não quero. Ah, se não tá me agradando não dá mais. Não é assim que funciona. O amor ele tem que ser incondicional. Você tem que amar sem esperar receber em troca. Tem que partir de você o começo e o primeiro passo. Terceiro, é uma decisão diária e contínua. Sabe por que é uma decisão? Porque não depende de sentimentos. Porque hoje você está alegre, amanhã você pode estar triste. Hoje você está amando como nunca, mas amanhã a gente está dormindo com aquela cara torta. Mas nós entendemos
que amar não é sentimento, amor é decisão. E quando nós entendemos isso, que ele está fundamentado numa aliança que nós fizemos, a gente solidifica o relacionamento. É diferente porque Deus está no meio, é uma decisão racional. E por fim, o quarto tópico dentro desse é que dependemos da ação. Como assim? Praticar o bem em relação ao outro, fazer sem esperar em troca, partir de nós o que nós esperamos do outro. Dessa forma nós vamos entender aquilo que está escrito em Mateus 19 verso 6, que diz assim: assim eles já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Faça pensando no outro. Diferente de Zacarias e de Isabel, eles tinham uma luta e um conflito que dependia tão somente da oração, tão somente da fé, tão somente da poderosa mão de Deus. Mas eu e você temos conflitos e situações que eles também passavam, mas que não é o relato bíblico, que dependem somente de nós mesmos. Mas o pastor vai seguir aqui, aleluia, falando sobre as irmãos, outras então, partes. Era um casal irrepreensível e justo. Não tinha ninguém tinha o que falar deles, justos e irrepreensíveis. Mas eles tinham uma luta. E naquela época, quem não tinha filho, parecia que tinha pecado. A Bíblia nos diz que mesmo assim, mesmo com todo o julgamento da sociedade, a Bíblia diz que eles, independente da situação, eles continuavam orando e adorando ao Senhor, glorificando e adorando ao Senhor, na luta adorando, na bonança adorando, glorificando ao Senhor. Então, em Hebreus 10:38, a Bíblia diz assim: o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Viva pela fé. Você não está vendo, não está contemplando, mas está acontecendo. O milagre está acontecendo. Deus está trabalhando, Deus está exaltando, Deus está glorificando. Em Romanos 5:3 a Bíblia nos diz, e não somente isso, mas nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação gera paciência. E ele continua dizendo, e a paciência gera experiência. E ele continua dizendo, e a experiência, a esperança, porque a esperança não traz confusão. Então o Senhor me trouxe aqui para te dizer, continue adorando, continue orando, continue avançando, continue prosseguindo. É mais um pouquinho, é mais um tempo, e o milagre vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, no versículo de número 9 vai dizer que, segundo o costume, ele entrou, teve sorte, entrou no templo e o Senhor o permitiu oferecer incenso. E eu queria meditar com vocês sobre a importância de nós obedecermos ao Senhor. Porque quando eu leio esse texto, eu entendo que nós precisamos fazer a vontade dEle, independente da luta que estamos passando, para que, obedecendo a Ele, Ele esteja no centro do nosso relacionamento. E eu acho lindo que obedecer, muitas vezes, nós associamos com aquele versículo de 1 Samuel 15:22, que diz assim: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Só que obedecer ao Senhor é colocar Ele em primeiro lugar, ou seja, orar juntos, buscar juntos. É fundamental respeitar o seu companheiro, é fundamental amar o seu companheiro. Ou seja, o marido precisa ter um amor sacrificial pela esposa, ele precisa amar como Cristo amou a igreja, é amar mesmo com os defeitos, mesmo com as falhas, mesmo com as imperfeições. E a esposa ser submissa ao seu marido, estar debaixo da sua missão, é entender
que se Ele tem uma missão e Deus nos permitiu estarmos juntos, e se nós escolhemos e tivemos a decisão de estar juntos, é porque existe algo que o Senhor irá fazer, que o Senhor vai operar. Eu não sei como você chegou aqui, e talvez você olhe para essa situação que você está passando no seu relacionamento e fala, parece que não tem solução, mas Deus está dizendo, obedeça, obedeça, porque é Ele quem dá providência, é Ele quem entra com milagre. Jesus nos ensinou que para seguir, nós precisamos negar a nós mesmos. Dentro de um relacionamento, nós precisamos abrir mão por diversas vezes do que nós achamos, do que nós queremos, dos nossos interesses pessoais, para entender que existe algo maior do que nós, que agora existe uma só carne, que nós pensamos pelo outro e junto com o outro. Precisa ter o amor sacrificial, precisa entender que agora o mais importante depois de Deus é o relacionamento. Precisa ter a união, ou seja, estar em uma só carne. Então nós precisamos estar pensando a todo momento na prioridade que é sempre o outro, porque se todos pensarem dessa forma e colocar sempre o outro em prioridade, eu colocando o meu esposo colocando a mim, você consegue perceber o quanto esse relacionamento vai girando, o quanto a engrenagem vai rodando e as coisas permanecem no lugar, porque eu faço por ele e ele faz por mim. O Senhor te trouxe aqui para dizer, renuncia o orgulho, renuncia o egoísmo. Existem muitos relacionamentos que não persistem por pessoas que estão colocando o orgulho na frente, mas Deus te trouxe aqui porque nessa noite Ele está liberando pessoas, cadeias que estavam te amarrando do orgulho, do egoísmo, para que você viva um relacionamento no centro da vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz então que aquele casal tinha uma luta. Eles eram irrepreensíveis, justos, mas tinha uma luta. Mas a Bíblia diz que eles eram persistentes, continuavam orando, continuavam clamando, unidos, juntos, com um sonho para ser realizado. E a Bíblia diz que quando ele menos esperava, o anjo aparece. Aleluia. E faz uma revelação que eu gostaria de ouvir, e eu tenho certeza que você também. Ele diz assim: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aleluia. Mas nós temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Para ele já não tinha mais jeito, mas Deus tinha a forma e o tempo de trabalhar. Em Hebreus 10:37 diz assim: é mais um pouquinho de tempo, é mais uma oração, é mais um culto, é mais um jejum, é mais um perdão, é mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. A Bíblia nos mostra aqui, terminando, que quando o anjo fala isso para Zacarias, ele diz: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Tua mulher vai dar luz a um filho, e ele será cheio do Espírito Santo. Ele vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Muitos se alegrarão com o nascimento dele. Resolveu o problema de Zacarias, resolveu o problema de Isabel, mas resolveu o problema de Israel. Ele preparou o caminho, ele preparou a caminhada. Deus, quando quer te abençoar, a bênção que Ele manda abençoa a sua vida, abençoa a sua caminhada, abençoa a sua trajetória. A Bíblia diz em Isaías 61:7: onde houve vergonha na sua vida, haverá dupla honra. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que ele seria uma bênção, que ele iria abençoar outras pessoas. E por fim, tudo que Deus faz, Ele faz para glorificar o nome dEle na sua vida. Essa luta, essa dor, essa dificuldade, Deus vai abençoar você. Através da bênção que Ele vai trazer para você, vai abençoar outras pessoas, e o nome dEle será glorificado na sua vida. As pessoas vão olhar para você como família, como casal, como homem, como mulher, vão dizer:
verdadeiramente Deus trabalhou na vida dele, verdadeiramente Deus trabalhou na vida dela, verdadeiramente Deus fez um milagre. O nome do Senhor, as pessoas vão querer conhecer esse Deus por conta da bênção, o nome dele será glorificado. Então, irmãos, nós recebemos o milagre quando oramos e somos justos. Nós recebemos o milagre quando nós nos dedicamos à palavra, à obra do Senhor. Nós recebemos o milagre quando nós obedecemos a Deus em tudo. Nós recebemos o milagre, não no meu tempo, mas no tempo de Deus. Vai acontecer o que está escrito em Ageu 2:9: a glória desta última casa será maior do que a primeira. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Foi possível você entender que nós precisamos resistir. Não podemos desistir. E também temos que persistir na oração e na obediência da palavra do Senhor. Dessa forma, o tempo de Deus chegará para a sua vida e você vai poder desfrutar do milagre que o Senhor irá operar. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo mais uma vez, no livro que se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, fique firme. Continue avançando, prossiga na presença do Senhor e a sua oração será ouvida por Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.